Olá, pessoal, olá, turma, passando por aqui para uma breve explicação a respeito da atualização da nova ABNT. Então, a NBR 10.520, né, que foi editada recentemente, dia 19 de julho de 2023, traz alterações relacionadas à informação e documentação, principalmente citações em documentos. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu marquei o que realmente sofreu mudanças. Então, vamos lá. Vou trazer alguns detalhes. Esse aqui não mudou muita coisa, né? Só essas explicações iniciais. Mas vamos lá, a primeira delas. No item 5.1, vocês têm lá, já li do item 5 das regras gerais, como deve ser a nova citação. Então, lembra que na de 2002, no final da citação, né, seja ela direta ou indireta, o sobrenome via todo maiúsculo, agora é minúsculo, apenas a primeira letra maiúscula, né? Então, autor, ano, página, né? Sendo na íntegra. Lá na referência, continua da mesma forma, tá? Todo sobrenome todo maiúsculo, né? Lembrando, né? Autor, no caso aqui, uma revista, autor, título, negritado o nome da revista, né? Local, V de volume, N de número, P de páginas, página inicial e final, mês, ano, você coloca o DOI e onde está disponível e acesso em com o mês abreviado com ponto. Fechou? Vamos a mais uma. Bom, sendo detalhe, né, nesse exemplo 3 aqui, sendo um nome completo aqui, né, então, por exemplo, Organização Mundial de Saúde, World Health Organization, então, tudo maiúsculo neste caso, tá? Lembrando também, outro ponto importante, que o ponto final deve ser usado para encerrar a frase e não a citação, ok? Então, ponto no final. Como, por exemplo, aqui, ó, o ponto é no final. Fechou? Levando em consideração também as supressões, as interpolações, acréscimos ou comentários e as ênfases ou destaques. Então, esse devem ser indicados, né, e com 3 pontinhos, aqui sem os 3 pontinhos, e aqui sublinhado, negrito ou itálico. Então, vamos ver um exemplo. Aqui, olha, tá vendo a citação? Né? Ok, isso aqui não muda muita coisa, mas é importante a gente lembrar, né? E nesse exemplo 2 aqui, se é uma palavra que você acrescentou, né? Então, verdadeiras, deixe, né, separado, e continuando sobrenome, ano, vírgula, página. E sendo a citação desse, não tendo página, agora você pode colocar slide 2, né? Se foi de algum material produzido, algum vídeo, alguma coisa assim, ok? Não tendo a página, pode colocar. E aqui, ao final, também lembrando, né? Sobrenome, somente a primeira letra maiúscula, não é mais caixa alta. Outro exemplo importante aqui, né? Se você vai utilizar o modelo numerado, né? Na nota, use essa numeração, tá? Mas não vá misturar com a nota de rodapé. Se foi entrevistado, também você pode utilizar o entrevistado, entrevista, pode utilizar também. E nesse caso aqui, não tendo um autor, né? Então, coloque o número aqui e lá na nota o númerozinho 1, aqui, nota de rodapé. Bom, também o sistema de chamada teve uma pequena alteração, né? A indicação de responsabilidade deve ser feita conforme os itens. Então, vamos lá. Nesses casos aqui, esse ano vai ficar, né? Por exemplo, aqui a Organização Mundial de Saúde, você vai colocar somente as primeiras letras maiúsculas, diferente do que estava lá em inglês, World Health Organizations. Porque World Health Organizations é maiúsculo e Organização Mundial de Saúde, isso aí não sei, né? Mas IBGE continua como está, né? IBGE, só as abreviaturas, tá? Então, você pode usar dessas diferentes maneiras, ok?
Outro aspecto importante no caso de fontes sem autoria, né? Então, o inglês é uma língua germânica, então não tem o autor, mas o texto começa com o inglês, então use a primeira palavra que surge no título, tá? Porque não tem autor. Isso aí também já era utilizado. Outro aspecto importante que mudou, né? Então, para citações de fontes com 4 ou mais autores, né? Você pode citar o primeiro autor seguido de et al, né? Itálico com ponto e vírgula. Então, um exemplo, né? De acordo com Maciel, et al, aí abre parênteses, ano e a página. Então, et al em itálico. A BNT também traz que a gente pode utilizar, olha, 1, 2, 3, 4 autores, colocar o ano e colocar a página sem nenhum problema, tá? A BNT também traz que quando essa identificação de responsabilidade estiver em parênteses, deve ser acompanhada com a data, né? Em citações diretas, acrescenta-se o número da página e a localização, se houver, após a data, se houver localização, senão não precisa colocar. Então, aqui um exemplo, né, os dois autores, né, o primeiro autor, ponto e vírgula, ano, página. Outro aspecto de mudança também para autores com o mesmo sobrenome e data de publicação, deve-se acrescentar as iniciais de seus prenomes. Então, Barbosa, Barbosa, então você vai usar ali, no final da citação, Barbosa, vírgula, C, ponto, vírgula, e o ano. Por quê? Porque tem o outro Barbosa, ó, para diferenciar, tá? Então, não é um erro colocar o primeiro nome. Ah, mas se isso continuar, né, então você pode colocar o próximo nome da pessoa e até assim, ó, Cássio Barbosa e Celso Barbosa, ok? E se essas citações de diversos documentos for da mesma autoria, então você vai colocar letrinha A, letrinha B para os diferentes, conforme a gente já fazia. As chamadas de citações indiretas de diversos documentos, então, da mesma autoria. Então, você vai utilizar os 3 anos diferentes do mesmo autor. E as chamadas de citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente dentro dos parênteses devem ser separadas por ponto e vírgula. Então, tá aqui, ó. São várias citações. Então, essa frase foi elaborada a partir da visão desses 3 autores. Então, vírgula, ano, ponto e vírgula, ano, ponto e vírgula. E aí, fechou. Tá vendo que não tem ponto aqui, né? Tem ponto aqui. Assim, então, separados por ponto e vírgula. No sistema numérico, a numeração da fonte consultada deve ser consecutiva em algarismo arábico, tá? Quando for utilizar essa, é semelhante ao modelo Vancouver, né? Então, você vai coloca o autor, né? Não precisa colocar outros detalhes, mas você vai colocar aqui esse númerozinho, que é a primeira citação, e lá embaixo na referência vai trazer a citação do autor, que esse é o primeiro autor então, ok? Bom, outra alteração na citação direta, né, até 3 linhas, elas devem estar entre aspas duplas, né, as aspas simples são utilizadas para indicar a citação no interior da citação, então, como já vem sendo feito mesmo, né, as duplas. Aqui, e nas citações de maiores que 3 linhas, tá, recomenda-se o recuo de 4 centímetros, até o momento não se fala, né, qual que é a letra, né? Só diz que é uma letra menor, que é utilizada no texto. Então, se você usa 12, você pode usar 11, pode usar 10. E o recuo de 4 centímetros, 4 centímetros, que é o que já acontece, né? E o ponto final, como já dissemos, ele é utilizado para encerrar a frase aqui, tudo no finalzinho, né? Ok. Apode continua em itálico. A citação indireta, né? A indicação da fonte deve ser conforme o sistema de chamado já adotado, né? Como nós já falamos lá no 6.1 e 6.2. Se você vai trazer vários autores no início, então cite um, vírgula, cite o outro e o outro, né? E como nós já mostramos, se você vai citar os 3 no final, então você vai separar por ponto e vírgula. Se você está usando o modelo numérico, então número sobrescrito e a página sobrescrita também.
Na citação de citação, lá na lista de referência, você vai linkar somente a fonte consultada. Nesse caso aqui é o APUD, né? Porque, segundo Freire, né, citado por esses autores aqui. Então, citação de citação. A BNT não traz aqui um modelo de referência, mas tem sim modelos de referência nos livros aí, principalmente metodologia científica aplicada à enfermagem. E as notas devem ser indicadas no texto por números arábicos sequenciados, tá? Então, olha, 1, 2, que é a sequência. Essas sequências, essas notas, elas não podem se confundir com o número das referências. Então, havendo esse tipo de notas, não é bom utilizar, então, aquele formato de números. Elas devem ter numeração única para que em cada capítulo ou parte, né? Mas a numeração não pode ser iniciada a cada página, então que ela tenha uma sequência. Aí aqui é o final, os autores, ok? Vamos às fontes das informações, né? As notas subsequentes, com as expressões latinas. Então, idem, né? Manteve da mesma forma. ID só pode ser usada na mesma página ou folha da citação, olha que o modelo aqui, né? Então, significa que é binário novamente. Ibidem, também, só pode ser usada na mesma página, para não gerar nenhuma confusão. Opus citatum, né? Só pode ser usada na mesma página. Quando houver duas obras diferentes do mesmo autor, evitar isso. Passim, que significa aqui e ali, né? Quando tiver diversos trechos para a fonte consultada. Locuscitato, né? Que é no lugar citado também. Conferre, né? Que confira, né? Confira ou confronte, deve ser usado pela abreviatura CF, seguido pelo nome, tá? Então, lembrar de colocar o nome do autor. Sequência, né? Que é a seguinte, tem que vir acompanhada pelo nome do autor, o ano, página. A PUD também, né, que é citado por. Ter cuidado, né, para manter os anos, né, dos dois autores. O ano mais antigo primeiro, claro, né, evidentemente, foi citado por um mais atual. E as notas explicativas precisam ter numeração consecutiva e não pode ser iniciada a cada página. Então é isso, pessoal.